Rádio Manaim anunciando Evangelho Eterno, 6h30, 6h30. Horário de Brasília. Vamos iniciando o nosso pós-madrugada de hoje, 8 de fevereiro de 2024. Conosco nessa manhã, os pastores Luiz Anoni, Mauro Brito, Guilherme Campos e o pastor Daniel, que esteve conosco aqui no culto de madrugada, mas teve um compromisso profissional agora cedo, teve que nos ausentar aqui da Rádio Manaim, mas o pastor Daniel esteve conosco nessa manhã e trouxe a mensagem no Evangelho de João, capítulo 11, verso 21, que nós vamos falar daqui a pouquinho. Mas antes, eu tenho alguns abraços aqui e também pedidos de oração, e a gente já vai adiantar aqui para os irmãos. Há um pedido de oração da irmã Poliana Macedo. Ela é da Igreja Cristã Maranata de Cachoeira Itapemirim, do bairro Ferroviários. A irmã Poliana Macedo, ela vai passar por uma cirurgia agora cedo. Tá marcado para 6 horas da manhã, são 6h30. Provavelmente ela está indo agora para o centro cirúrgico, né? Então ela vai operar agora pela manhã no hospital da Unimed. Não sei se é em Vitória ou se é aqui, mas ela vai operar no hospital da Unimed. A irmã Poliana Macedo, lá de Cachoeira Itapemirim, do bairro Ferroviários. Peço aos irmãos que estejam orando por ela, para que a cirurgia seja bem sucedida, que a mão do Senhor esteja sobre ela, sobre os médicos, sobre todos a equipe que estará ali ao lado dela, que ela tenha uma recuperação maravilhosa, que o nome do Senhor seja glorificado na vida dela nessa operação, tá bom? Anote aí, irmã Poliana Macedo. Deixa eu mandar um abraço aqui para Juliana Benevides, lá de Viana, esposa do obreiro Heraldo, né? Ela está gestante e daqui a uns dias o Gustavo vem aí. Deus abençoe aí a irmã Juliana, a gestação, o Heraldo, seu esposo, e também o bebê, o Gustavo, que está vindo aí. Se Deus quiser, vai ser uma bênção na vida desse casal e na igreja também, né? Vai aumentar aí o número de membros aí. Um abraço a Zilda, lá de Mirabela, nossa irmã lá de Minas Gerais. Ela passou 15 dias internada. Ela foi fazer 2 dias de exame. Houve uma complicação, ficou 15 dias internada. Mas aí o médico falou: você vai ficar 2 meses aqui. Nada, Deus operou uma bênção, atendendo a oração da igreja. Ela já está em casa em recuperação. Glória a Deus por isso, né, irmã Zilda? Grande abraço, viu, para a senhora? Estamos orando pela irmã. Recuperação plena também. Um abraço ao pastor Everton, de Passo Fundo, que esteve aqui ontem. Ele e a esposa Flávia Correia estiveram aqui ontem. Pastor amado, querido. Conhece o pastor Everton, o pastor Mauro Brito? Não conheço ainda não. Então, olha, ele vai estar lá no Manaim agora. Ele veio de carro, de Passo Fundo até aqui. Rapaz. Isso é que é ser um Passo Fundo, né? Mais de 2.000 quilômetros, meu Deus. Mais de 24 não horas, 30 e poucas horas, não? Não é fácil não. Não é fácil não. Mas veio tranquilo, falou: Cleber, estamos acostumados. Amém. É igual lá no Pará também, né? Quando eu falo eu vou ali, é quase 1.000 quilômetros. Né? Exatamente. A gente saía de Belém para reunir em Marabá, 6 horas de viagem. Olha só. E às vezes vai de barco. 6, 7, né? De voadeira, chama também? De voadeira. Abraço ao pastor Everton, a irmã Flávia também, um abraço, claro, a eles, o casal, e aos irmãos lá de Passo Fundo, né? Também um abraço à irmã Danúbia e nosso querido irmão Capitão Assunção, deputado estadual. Estão lá indo trabalhar e ouvindo a gente aí no carro. Obrigado, hein, pela carona. Um abraço, Capitão Assunção. Isso, um abraço. Um abraço à irmã Danúbia também, sua assessora. Grande abraço. Oram por nós sempre. Toda vez, irmão, tô aqui ouvindo você. Obrigado, tá? Obrigado pelo carinho. Um abraço à irmã Suzana Soares, lá de Afogados, Recife. Tá em Manaim. Cleber, ora por mim aí. Estamos orando. Não só para a irmã Suzana, mas por todos que estão se dirigindo aos Manaíns. Isso, é um ônibus com 60 pessoas, 60 irmãos vindo de Tangará da Serra, Mato Grosso. Né? Mato Grosso? Estão na estrada ainda. Que Deus abençoe, que guarde a eles, né? Deus abençoe, viu? Saíram ontem à noite, 10h30. É mesmo? Puxa vida, muito tempo na estrada, né? Temos que orar pelos nossos irmãos, viu? Que estão se deslocando nesse momento, nas estradas, nas BRs. E é uma época de festa, é uma época perigosa, né? Verdade. Então temos que orar, Senhor dá todo o livramento. Queridos, 6h35, agora sim vamos ler a palavra do Senhor, ou reler a palavra do Senhor. O pastor Daniel já leu aqui. João 11, 21. Diz assim: disse, pois, Marta ao Senhor Jesus: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Meu irmão
não teria morrido. Foi a expressão, a frase que tanto Marta quanto Maria, elas falaram a mesma coisa, a mesma frase. Porém, posturas diferentes, mas a mesma frase. Mas o contexto, né? Muitos já sabem, mas eu vou contextualizar aqui, não custa nada. Estamos falando sobre a história de Lázaro. Lázaro, irmão de Marta, Maria, aquela família que ficava em Betânia. Toda vez que Jesus passava para Jerusalém ou retornava de Jerusalém, parava ali na casa deles. Era uma família que era amiga do Senhor. Jesus amava aquela família. Quantas vezes Jesus, como diz lá em Aimorés, terra do pastor Guilherme, Jesus fez pousada na casa daquela família, né? E só lembrando aqui, Maria foi aquela que naquele jantar na casa de Simão, ela se derramou diante do Senhor, aos pés do Senhor. Derramou aquele óleo, azeite, aquele nardo riquíssimo, de valor altíssimo aos pés do Senhor. Foi ela que, quando o Senhor Jesus ia na casa dela, ela parava tudo que estava fazendo para ficar aos pés do Senhor. Maria escolheu a melhor parte. É essa Maria que nós estamos falando aqui. E dessa feita, ela, aliás, é interessante, o nome Lázaro é uma forma abreviada só para constar aqui, do nome em hebraico, do nome Eleazar, para quem não sabia. O nome Lázaro é uma forma abreviada do nome Eleazar. Sabe o que quer dizer? Aquele a quem Deus ajudou. Olha que coisa gloriosa. E Deus ajudou aquele homem. Louvado seja o nome do Senhor. Pois é. E Marta e Maria, elas falaram aquela frase, né? Senhor, primeiro mandaram o recado, né? Senhor, eis quem está enfermo, aquele que tu amas. No verso 13, capítulo 11. Né? Ou seja, olha, Lázaro está doente, a gente não sabe o que ele tem, a enfermidade está se agravando. Vamos chamar o Senhor. Porque elas sabiam do poder do Senhor. Sabiam que Ele pode todas as coisas. Sabiam que Ele podia colocar uma solução naquele problema. Mas aí Jesus ainda fica mais 2 dias quando chega aquela mensagem. Então, quando Jesus ele recebe, olha, Lázaro morreu. O Senhor, então, ele fala, não, ele não morreu. Né? E eu gostei do verso 15, quando o pastor Daniel falou, diz assim, Jesus disse assim, no verso 14, então Jesus disse claramente, Lázaro está morto. Verso 15, e folgo, e no hebraico aqui na minha Bíblia está, fico extremamente feliz por amor de vós, de que eu lá não estivesse, para que acrediteis, mas vamos ter com ele. Pastor Mauro Brito, muitas vezes nós queremos, como Marta e Maria, a cura, a solução de um problema que temos. Mas Deus tem sempre algo maior, mais abundante, além daquilo que vemos, pensamos, porque Ele sempre tem algo maior. Deus tinha uma ressurreição para aquela família. E o mais, Deus estava falando, olha, eu muito me alegro que eu não estivesse aí, para que vocês possam acreditar que todo poder, eu estou no controle. E é isso que o Senhor está falando nessa hora, para muitos nessa manhã, pastor, que estão vendo um problema idêntico, pior, ou está vendo um problema na mesma circunstância, mas o Senhor, Ele está feliz, sabe por quê? Porque Ele se preocupa com você, Ele se preocupa conosco, Ele nos ama, Ele se envolve. Ele sempre tem um projeto. Meu Deus. Fala, Senhor, pastor Mauro. A paz do Senhor, irmãos. O Senhor sempre tem um projeto. E o interessante é que Jesus, no versículo 15 aqui, ele expressa esse projeto que está na mente de Deus. Porque Deus não deixa nada escondido para aqueles que são fiéis, para aqueles que são os seus fiéis, os seus servos. Aleluia. O Senhor sempre revela todas as coisas. Ao seu tempo, é claro. Ao seu tempo determinado. Mas Ele espera que os seus servos, eles tenham experiências com Ele. Experiências com a oração, experiência com o jejum, com a madrugada, experiências com a palavra do Senhor, né? Experiências com dons espirituais. São essas experiências que vão adornando a igreja fiel. São essas experiências que são os nossos testemunhos diante de tantas situações que nós nos vemos hoje em dia. E Marta e Maria estavam diante de
amigos, familiares, vários parentes que estavam ali, pessoas queridas. E elas, como servas do Senhor, como amigas de Jesus, que faziam parte de todo aquele processo, né, do Senhor Jesus ali, elas tinham um testemunho a dar. E elas, com certeza, comentaram sobre o poder que Jesus tinha para curar Lázaro, né? E tanto que elas expressam isso. Quando elas chegam para Jesus e dizem, Senhor, se tu estiveres aqui, meu irmão não teria morrido, elas estavam falando com toda certeza no coração de que o Senhor, ele poderia curar. E elas estavam ali certas de quem elas estavam crendo, em quem nós precisamos estar bem certos, em quem nós temos crido. Nós temos crido num Deus salvador, num Deus que cura, num Deus que liberta, um Deus que transforma. É esse o nosso Deus. Independente de entendermos o que nós estamos passando ou não, nós cremos nisso. E elas tiveram essa oportunidade de estar com Jesus frente a frente no momento em que Lázaro já estava morto. E no versículo 15, o Senhor, ele expressa esse projeto quando ele diz, eu me alegro, eu folgo por amor de vós que eu lá não estivesse, para que acrediteis. Então, todo o projeto de salvação de Deus é para que o homem creia. Isso me permite com uma pequena intromissão, pastor Mauro. Às vezes nós, como Marta e Maria aqui, acreditavam que Jesus precisava estar presente fisicamente para operar. Muitas vezes nós somos assim também. Isso mesmo. Não é? Isso mesmo. Queremos que Deus faça conforme nós achamos que deva ser. Conforme o nosso projeto. Mas o que elas aprenderam nessa instância aqui, nesse momento, foi o projeto de Deus é realizado conforme a mente de Deus. Aleluia. Conforme a vontade dele. É sempre boa, perfeita e agradável. Perfeita e agradável vontade de Deus. Que é maravilhosa. Glória, porque a experiência que elas tiveram ali com o Senhor Jesus, né, e certamente depois elas ficaram sabendo que Jesus já sabia que Lázaro tinha morrido, que Jesus permaneceu ainda mais 2 dias ali, e a ressurreição fez com que houvesse ali um novo entendimento. E é isso que o Senhor, ele quer nos trazer sempre, nos dar um novo entendimento e renovar a nossa fé, né? Renovar o pacto, essa aliança eterna do Senhor Deus com o homem. Isso é maravilhoso demais, porque são experiências que enobrecem, que nos fazem crescer na presença do Senhor, entendendo que as nossas lutas, as nossas tribulações, elas têm permissão do Senhor para que haja crescimento espiritual na nossa vida. Isso é muito importante. Lembrar de um filho de um centurião, um oficial do exército de Roma, funcionário de Pilatos. Ó, o filho dele estava doente, lá em Cafarnaum. Ele soube que Jesus estava operando lá no Caná da Galileia. Aí ele deixa o filho e ele correndo o risco de vida, porque ele foi até Jesus. Mas ele precisava salvar o filho dele. Ele foi até o Senhor e falou assim, eu preciso que o Senhor vá lá na minha casa. Pegue na mão do meu filho. Ó, mesma coisa. Jesus falou assim, meu Deus, vocês só vão crer se ver. Vai que nessa hora o seu menino já vive. E ele foi. Quando chegou lá, o servo dele veio ao encontro dele no meio da estrada e falou, o menino já tá bom. Que hora foi? Aí, tal hora, ele viu que foi exatamente naquela hora que o Senhor... Exatamente. O Senhor, ele tem sempre muito mais. Tudo está no controle dele, na palma da sua mão, da palma da mão do Senhor, não é? Glória a Deus. Basta tão somente... Agora, deixa eu chamar aqui o pastor Luiz Anônio. Quando o Senhor falou com Marta assim, tu creres, se tu creres, verás agora. Tu crês nisso, Marta? Tu crês nisso? E ela falou assim, Senhor, eu creio que meu irmão vai ressuscitar lá no último dia da ressurreição. Jesus não estava falando daquilo. Ele estava falando que todo o poder estava na mão dele, podia curar ali na hora. Você crê nisso? E a palavra crer no original aqui, pastor Luiz Anônio, no hebraico, crer é muito mais que acreditar. Crer é você se lançar aos pés do Senhor. Crer é você se derramar aos pés do Senhor. Crer
É você crer e continuar crendo. É crer hoje, crer amanhã, crer depois da manhã. É isso que você estava falando. Você crê nisso? Crer no hebraico é você não ter o chão. Você não ter o chão. Aí você dá o passo no vento, no ar, naquilo que você não está vendo. E o chão aparece debaixo do teu pé. Esse é o conteúdo da palavra crer no hebraico. É você crer, sabe? Indubitavelmente, crer de todas as suas forças. É dessa forma que o Senhor quer que nós creiamos nele. Mas, pastor, aqui vemos o milagre da ressurreição de Lázaro, onde o ambiente era de tristeza, certamente, claro. Luto, dores, até uma certa decepção. Eu senti na frase de Marta aqui, Senhor, que ela fica de pé. E a Bíblia não diz, a Bíblia não fala o tom, né? Mas certamente, pelo que está escrito, Marta falou, e o temperamento de Marta, ela diz, Senhor, se o Senhor estivesse aqui, eu tenho certeza que eu não teria morrido. Ou seja, o Senhor chegou atrasado. E nós vemos aqui que todo o ambiente é totalmente transformado pelo Senhor. Aonde o Senhor chega, muda o ambiente, ele transforma. Sempre foi assim e sempre será assim. Paz, Senhor, pastor Luiz Anônio. Pastor Kleber, pastor, companheiro da bancada, é isso mesmo, Kleber. Onde Jesus chega, né, algo acontece. Né, e não foi diferente aqui. Né? Jesus, quando chega aí, não foi por acaso, né, que ele atrasou. Uhum. Ele tinha algo muito maior para fazer naquele lar, naquela família ali, né? E interessante que às vezes nós, como servo do Senhor, como ser humano que somos, nós somos muito imediatistas, né? Queremos aquilo para a hora, para agora. Mas olha, se o Senhor te prometeu algo, descansa no Senhor. Não é fácil. Fácil não é. Mas sabe de uma coisa, se o Senhor prometeu, ele vai cumprir. E às vezes ele nos dá muito mais do que nós estávamos pedindo, porque ele conhece a sua necessidade. Ele sabe o momento certo, né? Você está pedindo uma bênção tão grande, às vezes, do familiar, de um ente querido, de um filho. Ele surpreende você. Né? Ele vai dar muito mais, né? Ele vai salvar aquela família, né? Como o Senhor fez aqui. Muitos foram salvos, né? Que não cria no Senhor e viu o poder de Deus, né? Viu o poder de Deus. Ele não foi lá para curar. Ele sabia que podia, sabia. Sim. Mas ele foi lá fazer algo muito maior, que foi ressuscitar. Uma ressurreição, né? E às vezes é assim que o Senhor faz conosco. Ele dá muito mais do que nós pedimos, né? E é só você crer. Crer que vai acontecer, é confiar nele. Né? Saber que você está crendo num Deus que do impossível, né? Tudo está na mão dele. Nada acontece por acaso. Né? E o Senhor sempre nos surpreende com coisas maravilhosas, né? Com muito mais às vezes que nós pedimos. Louvado seja o nome do Senhor. Pastor Guilherme, eu estava olhando aqui, no versículo 40, nos versículos 46 e 48 desse mesmo texto, diz assim: mas alguns deles foram ter com os fariseus e disseram-lhes o que Jesus tinha feito, ou seja, ressuscitado Lázaro. Depois, os principais sacerdotes e fariseus formaram um conselho e diziam: que faremos? Porquanto esse homem faz muitos sinais. Olha, esse homem é perigoso, hein? Né? Se o deixarmos assim, verso 48, todos crerão nele e virão os romanos e vão tirar-nos o nosso lugar e a nação. O povo religioso estava preocupado com posição social, com a posição que eles estavam, mesmo sendo subjugados a Roma, eles não estavam preocupados. Eles não estavam preocupados em entender que Jesus era o Messias, mesmo vendo um milagre maravilhoso que é a sua ressurreição. Mas eles estavam preocupados com a posição deles. Eles estavam preocupados com o que era passageiro nessa terra. E isso para eles era mais importante do que alcançar a eternidade. E esse padrão é um padrão que se reflete até nos nossos dias de hoje. Deus opera uma bênção, a pessoa está ali, você vê, você está preocupado com os bens dessa terra, com os bens materiais, está preocupado com as coisas dessa terra. Jesus operando ali um milagre de ressurreição, algo glorioso, maravilhoso, não é?
Você que está em casa, quantas ressurreições você já viu na sua vida? Não é? Olha, como é que, espiritualmente nós vemos várias, mas fisicamente eu estou me referindo. Olha que coisa gloriosa. Mas as pessoas que estavam ali, os fariseus, estavam preocupados com posição, coisas dessa terra, pastor. E até hoje nós vemos isso. Jesus operando no meio da igreja, operando numa visita, num seminário, na EBD, aqui no Pós-Madrugada. E muitas. Aí você conta uma experiência, a pessoa, às vezes a pessoa está vendo, conhece a pessoa que recebeu a bênção, mas está preocupado com posição social. Lembrei do mancebo rico. O senhor falou: vai vir tudo que tem, vem, segue-me. Ele saiu triste, porque o coração dele estava onde? Paz, senhor pastor Guilherme. Pai do Senhor Kleber, os pastores da bancada, os irmãos que estão conosco nesse pós-madrugada. É por isso que o pastor Gedeuti sempre fala da questão da religião, né? Isso é um problema crônico. E nos tempos de Jesus, a queda de Israel foi justamente por causa disso, do poder religioso, né? Se você pega na palavra, voltando um pouquinho, Kleber, se você pega na palavra e volta até os tempos de Neemias, onde a reconstrução dos muros e das portas, quando Israel foi levado cativo 70 anos antes, Israel foi cativo porque abandonou o Senhor e seguiu a outros deuses. Sim. Só que quando Israel retorna, reconstrói os muros e as portas, reconstrói o templo, Israel nunca mais entra por esse caminho da idolatria, mas cai no caminho da religião. Isso. Porque aí vira questão ritual, né? Que os fariseus, os doutores da lei, colocam tudo aquilo para mostrar para o homem que realmente o homem não tem condição de chegar até Deus. E aí vira algo que a pessoa se distancia muito de Deus. E na realidade não é isso. Todo culto judaico, tudo aquilo que é sombra do que hoje nós entendemos, que naquela época era tudo em simbologia, apontando para Jesus, que é esse que é a ressurreição e a vida. Ressurreição e a vida. Né? Então, você falou da questão dos religiosos aí, e o coração do homem está exatamente dessa mesma forma que você pontuou. Muitos olhando para a questão da religião e a briga hoje dos conflitos, a maioria delas no mundo, aquelas mais agravadas que a mídia põe e transmite, mostra, geralmente é por causa disso também, religião. Né? Então, nós precisamos entender, e agora trazendo para a nossa realidade, nós precisamos entender aquilo que é o tempo. O tempo. Por quê? Porque quando nós estamos na presença do Senhor e buscamos ao Senhor e temos uma experiência de sermos direcionados, guiados pelo Espírito Santo, Kleber, nós precisamos saber que agora as coisas não são mais da nossa forma nem no nosso tempo. Porque se fosse assim, né, pastor Mauro, pastor Zanoni, todas as vezes que Jesus fosse operar alguma coisa, seria de acordo com aquele que pediu. E não foi. Né? Não foi. Teve momentos de um leproso chegar para Jesus e falar: Senhor, se o Senhor quiser, o Senhor pode me limpar. Jesus falou: quero. Ele foi limpo. Mas teve outras operações que não foi da mesma forma. A economia de Deus. Exatamente. E aqui está um grande exemplo disso. Porque se Jesus vai no tempo do homem, o que acontece? Jesus chega, cura Lázaro, tá tudo certo. E vou explicar algo mais aqui. Vou dar um passo a mais aqui. Eu estava aguardando para o final, vamos falar aqui agora. Os rabinos na época acreditavam que quando a pessoa morresse, a alma dele, o espírito, 3 dias. Ficava 3 dias ainda. Se Jesus vai no primeiro dia que Lázaro morreu, no segundo dia, no terceiro dia, fala: tá fácil, o espírito tá aí até eu, né? Exatamente. Alguém poderia falar assim, porque eles acreditavam nisso. Então, por isso que o Senhor foi no 4º dia, ou seja, quando falou: não, já cheira mal, não abre não, tá morto. Então, o Senhor operou. E um detalhe interessante disso daí que você tá falando, Kleber, é que quando a questão do 4º dia, e exatamente disso, dos rabinos, dessa crença, eu fui estudar na literatura. Pensei que era os pés de Gamaliel. Não. Sobre as fases do luto para um judeu. Sim.
E esse dia, o quarto dia, é o dia mais desesperador para a família, justamente por causa disso, que até o terceiro dia podia acontecer alguma coisa. Aí não tinha mais jeito, as carpideiras entravam em ação. Exatamente. Isso aí. E aí, você imagina a espera, porque e aí entra a questão de aguardar o tempo de Deus. Porque quando a gente coloca os nossos projetos, os nossos planos e espera a ação de Deus conforme o nosso querer, a gente gera expectativa. E expectativa traz decepção, porque nem sempre vai ser da nossa forma. Agora, o Senhor nos ensinou a termos esperança. Amém. E a Bíblia diz em Romanos que a esperança não traz confusão. Sabe por quê? Porque a nossa esperança está nele. E o Senhor fala no Salmo assim, a esperança do justo, ela não se frustrará. Exatamente. E aí, quando você tem esperança, você entende que não é algo aleatório, não é algo conforme o querer do homem. É conforme o agir do Senhor. Então, aquela experiência mudou completamente aquele lar. Tanto que no próximo capítulo, no 12, Maria derrama o nardo, né? E o nardo, gratidão, né? O nardo é um perfume caríssimo, como você pontuou, e que era usada pela noiva quando ela casava. Entregar o esposo. Exatamente. Ela estava ali declarando que Jesus é ela como esposa e Jesus como o noivo. Exatamente. Ela como igreja, como esposa. E aquele perfume era o trabalho de um ano de um trabalhador. Exatamente. O preço dele, né? Exatamente. E aí, quando você entra nisso daí, foi aquilo que você pontuou, o pastor Mauro também falou, o pastor Zanoni também falou. Aquilo ali foi um sinal para todos que ali estavam. Ao ponto de criar até uma revolução no meio dos religiosos. Eles ficaram preocupados. Vem cá, o que aconteceu? Como é que é? O que ele fez? Por quê? Então, esse é o poder do nosso Deus. Quando Jesus fala, quando você está na igreja, ou então quando você está na madrugada, porque quem acorda na madrugada para orar, para estar conosco, para participar, é porque está precisando de uma bênção. Então, quando você está precisando de uma bênção, ora assim, Senhor, eu não sei como, eu não sei quando, mas uma coisa eu sei, o meu problema, minha necessidade está no altar do Senhor, o Senhor vai agir porque o Senhor é ressurreição, o Senhor é vida, o Senhor tem todo o poder, aleluia. O tempo é do Senhor, o Senhor age na eternidade, o querer efetuar é do Senhor. Então, quando você descansa, você tem esperança, você não cria expectativa. Aleluia. Pastor Mauro Brito, no verso 7, capítulo 11, verso 7, o Senhor disse assim, verso 6, diz assim, ouvindo, pois, que estava enfermo, ficou ainda mais 2 dias no lugar onde estava o Senhor. No verso 7, depois disso, depois que ele recebeu a mensagem, ficou mais 2 dias, o Senhor disse aos discípulos, vamos outra vez para a Judéia. Verso 8, disseram-lhe os discípulos, Senhor, Rabi, mestre, ainda agora, ou seja, agora há pouquinho, anteontem, os judeus procuravam apedrejar-te, matar o Senhor, e o Senhor quer ir para lá? Olha só o problema aí. E aí, lá, que nós já lemos lá no final, do verso 46 e 47, os fariseus ali preocupados com posição social e não em que o Senhor estava operando ali. Ou seja, os judeus queriam matar o Senhor do que se render a ele, o que não é o nosso caso, né? No nosso caso, nós nos rendemos à divindade do Senhor, todo o seu poderio, o seu senhorio, que nós sabemos em quem temos crido. E é exatamente o que ele fala no versículo 9, né? Quer dizer, há 12 horas no dia, se alguém andar de dia, não tropeça. Sim. Porque vê a luz deste mundo. Né? Aí o Senhor é a nossa luz. Né? Aí eu vou lá em Isaías, assim, o povo que andava em trevas, que foi judeu, viu uma grande luz. Então era necessário de voltar para a Judéia. Exatamente. Primeiro para mostrar para os seus discípulos que ele cumpre a vontade do Pai. Ele cumpre a revelação do Pai. Mesmo que seja contrário à vontade do homem. Ele falou isso. Ao entendimento dos seus discípulos, né? E até mesmo a vontade dele, porque ele falou assim, ó, Pai, se for possível, passe de mim esse caso. Mas não seja a minha, mas a tua vontade. Mas seja a sua vontade. Então, todo o contexto que estava ali era um contexto contrário ao retorno da Judéia. Nós vivemos nós vivemos uma situação hoje que é totalmente opressora em relação à nossa fé, em relação àquilo que nós colocamos diante do Senhor, a nossa ida aos cultos, a nossa participação em
em cada movimento da igreja, o mundo está cada vez mais opressor em relação a tudo isso. As leis que estão para serem aprovadas, as leis que já foram aprovadas no exterior e até mesmo aqui no nosso meio, elas são no sentido contrário a estarmos realizando aquilo que é a vontade do Senhor, né? Eu estava conversando com um irmão que veio de Portugal agora recente, semana passada, e ele estava me falando que não podem chegar numa praça e evangelizar normalmente. Sim. Eles têm que ter permissão antecipada, eles têm para fazer uma visita, eles precisam ter todo um cuidado especial, né, com a vizinhança, né? Eles estavam numa visita, começaram a tocar o primeiro louvor e o vizinho já chamou a polícia, né? A polícia já foi para lá, olha, vocês estão perturbando a vizinhança. Então, existe todo um contexto opressor. E isso vai piorar, hein? Só para lembrar os irmãos. E o Senhor Jesus, ele diz, olha... Né? Exatamente. E o Senhor Jesus diz assim, há 12 horas no dia. E se alguém andar de dia, não tropeça. Então, nós temos o nosso tempo aqui, né? E o Senhor Jesus tem sido a nossa luz, né? Apesar de toda a opressão, de tudo aquilo que vem contrário, nós obedecemos a revelação do Senhor. E com essa revelação é que nós temos vitória. Glória, né? a Jesus. E nós podemos contemplar, né, o projeto do Senhor de uma forma diferente. O Senhor Jesus levou os seus discípulos a contemplar esse projeto de uma maneira diferente. E o Senhor, nesta última hora, o Senhor Jesus, ele está nos levando a sua igreja a contemplar o seu projeto de uma forma diferenciada. Muito diferente da religião e de todos que estão ali. Isso me fez lembrar quando Jesus no barco, ele acalmou o mar e o vento e a tempestade, e os discípulos, hein, estavam com ele e falaram assim, quem é esse? Quem é esse homem que faz a natureza obedecer? Que Jesus estava mostrando para eles, se revelando de uma maneira diferente do que eles estavam acostumados. Ô Kleber, e se você pega para ver os discípulos durante todo o ministério de Jesus, discípulo significa aluno, né? Sim. Não eram bons alunos não, né? É verdade. Porque você vê aí na tempestade, quando Jesus acalma a tempestade, você vê o questionamento de... O senhor tá vendo que nós estamos morrendo? Né? Nós estamos perecendo aqui, o senhor está dormindo. E outra coisa, hein, no Evangelho de Marcos, fala que Jesus dormia sob uma almofada. Sim, verdade. E interessante, que Jesus teve uma certa hora que falou assim, um escriba virou para ele e falou assim, Senhor, eu vou te seguir, por onde tu for eu vou te seguir. Aí Jesus falou assim, ó, as raposas têm covis, as aves do céu têm ninho para si, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Então a almofada nem era de Jesus, era de alguém que acomodou Jesus bem acomodado lá para ele descansar, né? Tudo era emprestado. Né? O túmulo. Aí só lembraram de Jesus na hora que o barco começou. E aí você fica imaginando, e Jesus falou sobre isso, né? Que Jesus falava e os olhos deles estavam como que fechados. Que eles só foram entender e discernir isso quando eles foram cheios do Espírito. Não foi assim também com a gente? E aí eles deixaram de ser alunos, eles passaram a ser apóstolos. Apóstolos são aqueles que são enviados para dar testemunho. Então, se hoje seu olho está meio que fechado, entenda. Você é dependente do Espírito, é o Espírito que testifica, é o Espírito que direciona e é o Espírito que revela um Jesus diferente daquele Jesus que o cristianismo fala. Que é um Jesus que morreu, que ressuscitou, mas que está vivo eternamente. É esse Jesus que nós estamos falando dele aqui nessa manhã. Está aqui agora. Ele está aqui agora. Né? Ele fez, o interessante nessa passagem, lá no versículo 49 ao 52, Sim. O alcance de Deus, ele está muito, mas muito além do alcance da mente do homem, né? E toda essa situação ali, o Senhor Jesus, né, ressuscitando Lázaro, aconteceu algo ali, né? Caifás, que era sumo sacerdote naquele ano, diz a palavra aqui, dizia assim, vós já nada sabeis, enquanto estavam considerando os fariseus. Ele diz assim, nem considerais que nos convém que um homem morra pelo povo e que não pereça toda a nação. Ora, ele não disse isso de si mesmo, mas
sendo sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus devia morrer O Senhor, pela nação. Deus usou a boca daquele homem. A boca daquele ímpio. homem. Era um sumo sacerdote, mas era ímpio. Ímpio. Ele e o sogro dele, Anás, né? Exatamente. Não era gente boa para se converter, né? Se pudesse evitar, seria melhor. Tudo aquilo que o Senhor tem feito para que o homem não pereça, mas tenha vida eterna. Aleluia. Né? Usou ali a boca do religioso para dizer, olha, é isso aqui que vai acontecer. Esse é o projeto. Quando Deus Esse quer, é o projeto. ele usa até a mula. Ele usa até a mula. E no verso 52 que o pastor Mauro Vitor falou, Sim. citou, diz assim: não somente pela nação, mas também para reunir em um corpo os filhos de Deus que andavam dispersos. Maravilha, hein? E é isso que o Senhor tem feito hoje nos nossos dias. Exatamente. A reunir os filhos de Deus, aqueles que estão debaixo de uma promessa do Senhor, para fazer parte do corpo de Cristo. Ainda há tempo, pastor. Verdade. Pastor Luiz Zanoni. Olha só, o problema em nós é que nós pensamos logo como Marta e também como Maria. Abre aspas. Em outras palavras, né? Ela falou assim: Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão teria morrido. Em outras palavras, trazendo para o nosso linguajar de 2024, seria mais ou menos: poxa, Senhor, bem que o Senhor poderia ter evitado isso. Muitas vezes nós vamos assim no passamento de alguém, de um amigo, e você vê aquelas pessoas que não são servos. Poxa, ele cria em Deus, era um servo de Deus. Por que Deus permitiu isso? As pessoas falam isso. Mas no verso 35 nós temos a resposta. Jesus chorou. Ele se importa. Ele se importa e muito. Na maioria das vezes nós achamos que Deus está demorando, que vai chegar atrasado, ou que é o fim. E não é. E não é. Deus tem um projeto dele para cada um de nós aqui. A Bíblia diz no Salmo 139 que quando nós éramos apenas algo informe, um embrião, ele já sabia o nosso nome, o nosso CPF, onde a gente ia, e a profissão, onde ia morar, com quem ia casar e o dia que ia partir dessa terra para a eternidade. Ele sabe tudo. Está no controle dele. Nada foge ao controle dele, pastor. Verdade, Kleber. Interessante que nos nossos dias de hoje, né, o Senhor se revela aos seus. Ele não se revela para o mundo, não. Não. Ele se revela aos seus, né? E ele fala em particular com a sua igreja, com cada um, né? Interessante que nós estamos vivendo esse momento, né, de até às vezes de sofrimento, às vezes, né, de perca, mas nós não temos esse desespero que o mundo tem. Aqueles que vivem sem o Senhor, sem uma experiência com o Senhor, né? Aquele que tem uma experiência com o Senhor, ele sofre às vezes, é natural, a lembrança, a saudade, mas nós temos o Espírito Consolador, aquele que consola as nossas almas, a nossa vida, né? É um momento difícil? Mas nós sabemos que tudo que o Senhor faz é para o nosso bem. Nada acontece, minha irmã, meu irmão, vocês que estão me ouvindo nessa hora, acontece por acaso. Sempre tem um propósito de Deus na vida do servo dele, né? Porque o Senhor é aquele que conhece a sua necessidade, sabe o momento certo da partida de alguém, né? Porque o Senhor é o dono da vida. Ele dá, ele tira, é o momento dele, é na hora dele, né? Então nós temos que viver aos pés do Senhor, sabendo que nós estamos neste mundo de passagem, né? Quando o Senhor quer agir, ele vai agir e nós temos que aceitar, né? Porque tudo vem dele, né? Glória a Jesus. Amém? Glória a Deus. Deixa eu mandar um abraço aqui, meu querido pastor Alexandre Damasceno. Ele mora em Indaiá, Caraguatatuba, São Paulo. Ele manda um abraço aqui. Hoje é um dia muito especial na vida dele. Ele disse assim: Kleber, quero mandar um abraço para a minha irmã. Ela é 2 vezes minha irmã, da igreja de Santa Lúcia, em Primavera, no Rio de Janeiro. É a Nete o nome dela. Ela é minha irmã de sangue, irmã do pastor de sangue, e ele é pastor dela, então 2 vezes irmã. Então parabéns à irmã Nete, irmã do pastor Alexandre Damasceno, aí de Caraguatatuba, em São Paulo. Deus abençoe, feliz aniversário.
Manda um abraço aqui a minha irmã Adriana Borges da Silva, lá de Dom Pedro I, São José da Lapa, Minas Gerais. Ela diz: Kleber, que bênção esse pós-madrugada, não perca um dia, é um aprendizado maravilhoso. Sempre vou ouvindo a caminho do trabalho. Amém, minha irmã, muito obrigado, que Deus te abençoe, bom trabalho para você. A nossa irmã Adriana Borges da Silva, aí de São José da Lapa, Minas Gerais. Um abraço aos irmãos de Passatempo também, viu? Aí em Minas Gerais. Um abraço ao Cosme José de Melo, ele é de Pedra Dourada, Minas Gerais. Ele diz assim: Kleber, eu quero pedir oração pela vida de uma moça, de uma amiga nossa que está completando mais um ano de vida. O nome dela é Adriana Rocha Ribeiro. Ela ainda não é uma serva do Senhor, mas peço aos irmãos se orando em favor da vida dela, para que um dia o Senhor também, né, a ressuscite, espiritualmente falando, opere uma bênção na vida dela, uma bênção de salvação, e que ela tenha uma experiência, assim como Lázaro, uma espécie de ressurreição. Todos nós precisamos de uma ressurreição na nossa vida, né? Um abraço ao Cícero Júnior, lá de União dos Palmares, lá no bairro Coab. Ele pede oração pelo pai da irmã Meiriele. Ele está internado em Maceió, no hospital em Maceió. E a irmã Meire está gestante, vai passar por uma cesariana. Então, orar pelo pai da irmã Meiriele, ele não colocou o nome dele aqui, mas é o pai da irmã Meiriele, e também pela irmã Meire, que está gestante, vai ter bebê. Um abraço ao Flávio Luiz Mendes, que mora em Guaçuí, sul do Espírito Santo. Ele diz assim: Cláudio, como é bom iniciar o dia já com a vitória nas nossas mãos, né? A vitória do Senhor, porque está escrito em 2 Pedro 3,9, que nos traz esse consolo. Mande um abraço para o pastor Mário Pedrosa e o pastor José Geraldo. São pastores aqui de Guaçuí. Conheço o Zé Geraldo. Conhece? Conheço. Eu fiquei à frente de igreja em Guaçuí um tempo, como diácono, né? E um abraço para os irmãos lá de Guaçuí 4. De vez em quando a gente encontra no Manaim, uma festa. Que maravilha. Rever os irmãos, pastor Zé Geraldo, Marcelo Ungido, Marcelo Martins. Um abraço para os irmãos aí de Guaçuí. Um abraço. Eu estive em Guaçuí, tem tempo que eu estive lá. Em Guaçuí, Alegre, tem muito. Eu fiquei assistindo a igreja lá quase 5 anos. Zé Geraldo, na época, era obreiro. Era obreiro, Zé Geraldo. E hoje ele é pastor. Glória a Deus por isso, né? E as igrejas ali cresceram, entendeu? Graças a Deus. Cresceram. Consagramos uma igreja lá até com batistério. Guaçuí 3. Era da nossa época lá. O pastor Evandro que estava à frente. Muito bem. O pastor Acácio era um senhor que recebia a gente lá com todo carinho, né? E agora ele está com o Senhor. Amém. Tá melhor do que nós, já chegou lá, né? Com certeza. Nós estamos aqui na batalha. O diácono Anderson, lá de Santa Teresa, disse: Kleber, João 11:25, diz assim: disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que seja morto, verá. Crer em Jesus é renunciar a si mesmo e tudo que lhe foi ensinado e ter a fé de esperar o agir de Deus da forma que Deus quiser e não da nossa forma. Marta diz que ela crê, porém da forma dela. O pastor Mauro até falou isso. E Jesus iria operar da forma que o Pai deseja, de acordo com o projeto do Pai, para quebrar a razão e a religiosidade do homem. É exatamente isso. Glória a Deus. É exatamente isso, Diácono Anderson, meu querido amigo, irmão. Deus abençoe. Mandar um abraço aqui também, nossa irmã, a Rosilene Bragato, ela aqui de Jardim da Penha 1, ovelha do pastor Júlio César. Diz assim: Kleber, muitas vezes deixamos Jesus. Ela cita aqui que o pastor Guilherme falou. Jesus estava dormindo na parte de trás do barco, né? Ela falou assim: então deixamos Jesus para trás. E nos preocupamos só com os nossos problemas. E pensam que Jesus está longe, por isso não irá conseguir chegar a tempo. E que não conseguirá operar os milagres e maravilhas que nós queremos que faça. Esquecemos de que quem é o dono da vida e quem é o detentor de todo o poder para vencer até mesmo a morte. E a irmã Rosilene Bragato, ela fala isso com muita propriedade, que ela passou por um câncer que quase tirou a vida dela. Mas ela crê no dono da vida. Experiência maravilhosa. E hoje ela está viva, muito viva, servindo ao Senhor. Glória e vida eterna. Olha que coisa gloriosa. É um milagre aí. É um milagre. Né? Um abraço, irmã Rosilene. Deus te abençoe, tá? Vamos louvar ao Senhor? Daqui a pouco a gente volta. Aí já são 7h14. Meu Deus, passou rapidinho, né? Meu Deus do céu. Daqui a pouco a gente volta. Momento de oração. Senhor Deus, nós clamamos nesta hora pela vida de cada um dos teus servos, das tuas servas, Senhor, que estão atentas à tua voz. Aleluia. Que tu estejas renovando a fé, a confiança em ti. Senhor Deus, este projeto de vida
esteja sempre presente, Senhor. Amém. Cada família, Senhor. Deus esteja abençoando os lares, Senhor. Também os locais de trabalho, Senhor Deus, os teus servos que estão saindo agora. Aqueles, Senhor Deus, que estão retornando. Que tu estejas operando, livrando, Senhor Deus, de todo mal, de todo acidente. Abençoa, Senhor Deus, os teus servos enfermos. Todos aqueles, Senhor Deus, que se encontram acamados, hospitalizados. Senhor, que tu estejas concedendo a cura. Aleluia. Opera o teu milagre. Amém. Senhor, nós oramos para que o teu nome seja glorificado na vida da tua igreja. Amém. Nós oramos assim em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Rádio Manaí. Muito bem, meus queridos, chegamos ao final de mais um pós-madrugada. Deixa eu mandar um abraço, antes de eu passar a palavra para os pastores aqui, mandar um abraço à irmã Maria Lúcia Ferreira, lá de Tiguera, Juiz de Fora. Olha, assim, eu amo as madrugadas, pós-madrugada, não começo meu dia se não for na presença do Senhor, ouvindo vocês. Obrigado, irmã, que Deus te abençoe. Um abraço ao Geraldo Barbosa, de Novo Brasil, Cariacica, também aqui conosco. Um abraço ao Antônio Carlos Cesário de Paula, lá do Barão do Retiro, Juiz de Fora. Mandando um abraço aqui para a querida irmã Sebastiana Gonelli, está aniversariando hoje. Um abraço a ela, em nome de toda a zeladoria do Manaim, de Juiz de Fora. Tá bom, irmã Sebastiana? E claro, um abraço nosso também. Um abraço à irmã Sueli, lá do Residencial Santos Dumont, em Brasília. E também pela Ivone Santos, lá de Limoeiro, em Caratinga. Ela pede oração pela vida espiritual sua e também dos seus filhos, noras e netas. Pastor Mauro Brito, obrigado por ter vindo aqui. Vai estar no Manaim, né, pastor? Vamos estar no Manaim os 4 dias ali. Vai com a família inteira. Tem uns irmãos que vieram de Macapá também, minha sobrinha veio de Macapá. Vamos trazer aquele carregamento de açaí? Já trouxe Amém. agora. 23 quilos. 23 quilos. Meu né? Deus do céu. 23 quilos. Vai ver açaí, peixe e outras coisas mais. É diferenciado, é diferenciado. Não, açaí de lá Não é bem diferente, né? Meu Bem Deus do diferente. céu. Você já provou, Já você provei, sabe que completamente diferente. é bem diferente do Frozen que tem por aí. Gostei do Frozen. Amém. Aí haja caloria também, né? Meu Deus. Nós temos bastante fibra, já contrabalanceia, muito bom. A minha sobrinha mesmo, que é de lá, de Macapá, ela sempre almoça açaí, mais alguma coisa salgada, né? Já me Ou fala açaí, que pessoa ou come frango feijão, assado. com frango assado, né? Não, é sempre assim. Uhum. Se for o peixe frito, é o peixe frito com açaí e a Entendi. farinha. Entendi. Mais nada, não tem Farinha, olha, salada, não é não farinha- tem feijão, não tem A arroz, farinha, a nada farinha é disso. diferenciada também. A farinha de mandioca, Isso. um pouquinho mais grossinha, Isso. mais tostada também. Exatamente. É diferente. É um povo diferenciado. Passeio, pastor Amém. Mauro. Um abraço aos irmãos de Belém, alguns devem estar vindo por aqui, Capá também, os irmãos de Mato Grosso que estão acompanhando, estão orando por essa viagem aí, dos irmãos que estão na estrada agora. Também vamos dar um abraço também aos irmãos que estão aí no Paraná. Eu vou estar por lá agora no final do mês, também a trabalho, né? Está em Mundo Novo, os irmãos de Marechal Rondon, né? Pastor Coide, toda a família lá. Tem uns pedidos de oração aqui, Kleber, a irmã Wanda pediu para estarmos orando pelo irmão Vicente, está com insuficiência renal, ele é esposo da irmã Vera, Lá de Campo da Grande. ICM Kepler, E Rio Kepler, Grande, Campo né? Grande, Kepler, Rio de Janeiro. Campo Grande. A irmã Joyce também, que está da cidade de Captura, está com Covid. Ok. Vamos estar orando por eles. Um Certamente. abraço a todos os irmãos aí. Amém. Na paz do Pastor Luiz Anoni, um abraço, querido, ali aos nossos irmãos. Ali, onde o senhor está em Jaburuna ou Vila Velha? Estou em Glória 3. Glória a Deus. E também Pertinho de Jaburuna e em Vila Velha. Pronto, tá também tudo na certo. Toca agora. Ah, glória a Deus. Aqui na Toca, aqui na Praia da Costa. Que Agora. maravilha. Um abraço, obrigado por ter vindo. É sempre um prazer estar aqui, Kleber, com os irmãos, né? E aprendendo cada dia mais na palavra, né? Isso é importante para nós, né? Como pastores, né? Eu quero deixar um abraço aqui para a igreja, que eu estou pastor ali na Glória 3 também, aos irmãos ali, né? E agora também na Toca, quero deixar um abraço para as irmãs, em especial as senhoras ali, que são um grupo de senhoras grande que tem ali, né? Glória a Deus.
Estamos ali iniciando um trabalho, né? Com aquela igreja. É a primeira igreja da obra na Toca? Primeira igreja da obra. Olha que honra, maravilha. Isso para mim foi um chamado, né? Não, O Senhor me deu ali. Não, que coisa maravilhosa, olhar no currículo. E vamos fazer um trabalho ali para... E deixar um abraço para todos ali. Amém. Tenha um bom dia. Amém, querido. Obrigado, pastor Luiz Anoni. E o pastor Guilherme. Pastor Guilherme Campos. Pastor, obrigado também por ter vindo aqui. Hoje seria o pastor Marcelo Simões, o senhor estaria de folga. Mas o pastor Marcelo teve um problema, não pôde estar aqui. E o pastor Guilherme substituindo a altura. Paz, senhor pastor, obrigado por ter vindo. Altura e peso, né? Brincadeira, pastor Marcelo, abraço. Fica aqui meu abraço aos irmãos, às igrejas, Rio Marinho 5, Cobilândia 1, Nova Cobilândia 2. No domingo, agora, Kleber, o pastor, nosso vice-presidente, pastor Alexandre Gueiros, vai estar lá, né? Esteve Esteve lá em Rio Marinho 5, trouxe a palavra, foi uma benção. Amém. Tirou foto com os adolescentes ficaram... Uma festa. Foi uma festa, foi muito Glória bom. A igreja ficou muito feliz com a presença dele e nós recebemos uma bênção. Fica aqui o meu abraço aos irmãos. Os irmãos de Iguaçuí já retornaram aqui, né? Do que a gente falou no ar dele, ungido. E também a irmã Rita Patrícia. Um abraço para nossa irmã de Jupi. Mandou uma lembrança. Mandou né? uma lembrança, tá aqui, vou levar, não posso nem esquecer, misericórdia. Tá aqui, um abraço para a irmã Wanda, a irmã Fátima, que tanto oram por nós, os grupos de oração. Verdade. É uma bênção. Fica aqui o nosso abraço. A paz do Senhor a todos. Deixa eu agradecer aqui o nosso querido irmão na técnica, nosso irmão Josias Nunes, que nos ajuda aqui a fazer o programa. Nós aparecemos aqui, mas eles estão lá dando suporte na retaguarda. O nosso irmão Josias Nunes, o nosso 02, né? E também ao Yuri, lá na técnica, lá no controle mestre, comandando lá. Obrigado pelo carinho, obrigado pelo profissionalismo de vocês. Ponto final no nosso pós-madrugada, intervalo. Daqui a pouco a gente volta com Palavra Viva com o pastor Mauro Brito. Estamos apresentando Bom Dia Manaim.